Acari é um dos bairros localizados na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, batizado em referência ao rio Acari, ao redor do qual cresceu a comunidade. Sua ocupação foi intensificada em meados do século XX, em especial pela chegada de imigrantes da região nordeste do país em busca de trabalho no setor industrial. Hoje, o complexo abriga quase 30 mil habitantes. Vinculado à 25ª Região Administrativa, apresenta um dos menores índices de desenvolvimento humano da cidade. Entre as regiões de maior vulnerabilidade está o território conhecido como Terra Nostra, localizado às margens do rio Acari e que frequentemente sofre com as cheias causadas por chuvas fortes, sobretudo durante o verão. Outro sítio de extrema pobreza é o complexo ITD, galpões onde antes funcionava a transportadora de mesmo nome, hoje ocupados por diversas famílias em situação vulnerável. Ocupações são comuns no bairro de Acari, que também abriga a antiga fábrica da Parmalat, que consiste em 3 blocos de construções, e as ruas, becos e travessas em seu entorno. Desativada em 2002 e que desde então vem abrigando centenas de pessoas. Vale ressaltar que um desses blocos já foi condenado pela Defesa Civil por risco de desabamento, mas ainda assim serve de moradia a inúmeras famílias. O bairro esteve em foco durante o enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Rio de Janeiro. O Hospital Municipal Ronaldo Gazola, carinhosamente apelidado de Hospital de Acari, foi referência para o tratamento de casos moderados e graves da doença que assolou o mundo. Ao lado do hospital encontra-se a clínica da família Marcos Valadão, que está recebendo novamente os residentes de medicina de família e comunidade após 6 anos. Não muito longe encontra-se a clínica da família Edma Valadão. As duas clínicas foram nomeadas em homenagem ao casal de enfermeiros que lutava por melhores condições de trabalho e uma remuneração mais digna para os profissionais e que foram covardemente assassinados em 1999, após denunciarem irregularidades financeiras da direção do Conselho Federal de Enfermagem. A Marcos Valadão, além de 7 equipes de estratégia de saúde da família, sendo 5 atualmente com residência médica, também abriga a equipe de consultório na rua, responsável pelo acolhimento, assistência e matriciamento dos casos relacionados à população em situação de rua de toda a CAP 3.3. Também dispomos de consultório de odontologia. Chama atenção a estrutura física da clínica, que dispõe de escadas rolantes e bastante iluminação natural, lembrando muito um shopping. E dizem que era esse mesmo o propósito do prédio inicialmente, um lugar de compras e alimentação, para que os médicos do Hospital Ronaldo Gazola não precisassem frequentar a comunidade, em que se opôs ao projeto e garantiu a abertura de uma unidade de atenção primária no local. São os movimentos sociais liderados por sua população. Um grande exemplo é o coletivo Fala Cari, composto por moradores e militantes do território, com o intuito de promover e disseminar ações culturais e educacionais no complexo, além de denunciar opressões e iniquidades cometidas pelo Estado diante da comunidade. Ainda, o grupo Mães de Acari fez com que o território ultrapassasse fronteiras nacionais. Comparado às Mães da Praça de Maio da Argentina, o grupo de mulheres reivindica esclarecimento e justiça quanto ao desaparecimento de 11 jovens moradores em julho de 1990, no município de Magé, Baixada Fluminense. Especula-se que tenham sido vítimas dos cavalos corredores, movimentos policiais ligados à extorsão e roubo de cargas. Embora a Anistia Internacional tenha pedido proteção às famílias das vítimas, uma das mulheres integrantes do grupo Mães de Acari foi também assassinada, crime ainda hoje sem solução.
Desde a década de 90, diversas testemunhas prestaram depoimento à Polícia Civil, ao Ministério Público e à Justiça sobre o que teria acontecido aqui em Magé. Em diversos relatos, policiais são apontados como os autores do crime. Eles teriam recebido a informação sobre o paradeiro das vítimas através de um morador de Acari e vieram cobrar ouro e joias. Sem o material em mãos, todos teriam sido torturados e mortos. A chacina de Acari pode ser considerada uma das mais emblemáticas do estado. Nesse domingo, o mistério completa 25 anos. O crime prescreveu e ninguém foi responsabilizado. Até hoje, nenhum corpo foi encontrado. Desde o desaparecimento, um grupo conhecido como Mães de Acari foi formado para tentar, por conta própria, encontrar as vítimas e os culpados. Até o século XIX, a região onde se situa o bairro, hoje chamado de Acari, era predominantemente rural e se destinava essencialmente ao plantio de cana-de-açúcar. Com a implantação da estrada de ferro Rio Douro em 1875, pequenos núcleos de povoação surgiram ao redor e, mais tarde, alguns loteamentos. A ferrovia, no entanto, foi desativada em 1960. No século XX, avanços no setor industrial fizeram com que este se tornasse parcela significativa da economia local. O território de Acari, inclusive, foi sítio de um complexo de fábricas da empresa Parmalat, desativado em 1999 e transformado em centro de distribuição, que, por sua vez, foi desativado em 2002. Atualmente, é na Central de Abastecimento do Rio de Janeiro, CEASA, do lado oposto da Avenida Brasil, que trabalha grande número de moradores de Acari. Ainda, inúmeros estabelecimentos comerciais locais, formais e informais, empregam a população e alimentam a economia da região, a exemplo da Feira de Acari, uma das feiras livres mais famosas do estado. Tema do clássico do funk carioca, a feira ocorre há décadas e garante o sustento de muitas famílias de moradores. No bairro de Acari, no território conhecido como Favo, encontra-se o Grêmio Recreativo Escola de Samba Favo de Acari, uma das escolas de samba do Rio de Janeiro, fundada em 2004, reconhecida pela Associação das Escolas de Samba da cidade do Rio de Janeiro em 2009 e batizada pela Mangueira no ano de 2011. Seu nome faz referência à expressão "a comunidade está um mel", pois, segundo seus fundadores, Acari seria um local alegre, acolhedor, com noites agradáveis. Da expressão derivou-se o símbolo local, uma abelha. A escola foi criada como um bloco carnavalesco, sendo campeã, respectivamente, do quarto, do terceiro e do segundo grupo dos blocos entre os anos de 2009 e 2016. Em seus enredos, a agremiação aborda questões de cunho sociocultural, tais como as grandes conquistas dos negros, a inclusão social, a história do bairro de Acari, a mitologia grega e o próprio carnaval, entre outros temas. No bairro, existe ainda a Escola de Samba Corações Unidos do Amarelinho, que, durante um único carnaval, uniu-se à Escola Favo de Acari para formar a Corações Unidos de Acari. Sou Favo de Acari, vem trabalhar a noite inteira, exaltando e toma da mangueira, o velho aqui hoje está aí. Sou Favo, vai mangueira, agora, vou viajar na sua história, vai de sua glória, a vida social em Acari ganhou visibilidade pela já citada Feira de Acari e pelos famosos bailes que agitam a população de moradores. Muitas vezes, tais eventos são patrocinados por movimentos locais, que levam para o território não só entretenimento adulto, mas até mesmo parques recreativos para as crianças, ou seja, diversão para todas as idades.